Shalom, bom dia. A vida passa mais rápido do que imaginamos. Os dias se acumulam, as fases mudam e quando percebemos, o tempo já caminhou. Mas me diga com sinceridade, o que estamos fazendo com o tempo que temos? Estamos apenas vivendo ou estamos vivendo com consciência? Hoje chegamos ao último capítulo de Eclesiastes e ele não termina com respostas superficiais. Ele termina com um chamado, um convite urgente e ao mesmo tempo cheio de amor. Lembre-se de Deus. Fique comigo até o final, porque essa palavra pode alinhar não só o seu dia, mas a sua vida. Respire fundo e vamos começar. Eu sou Heloíse Rodrigues e hoje encerramos o livro de Eclesiastes, capítulo 12. Depois de tantas reflexões sobre a vida, o tempo, o prazer, a dor, a sabedoria, o autor chega a uma conclusão, não complexa, mas profunda. Ele nos leva a olhar para a vida com urgência e para Deus com reverência. Que essa palavra te encontre hoje e te desperte para o que realmente importa. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 12. Vamos à leitura. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os planteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem.
pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Respire. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. O texto começa com um chamado e então ele descreve o passar do tempo de forma poética, quase como um retrato do envelhecimento. A luz que se apaga, a força que diminui, o corpo que já não responde como antes, até que chega o fim. Eclesiastes 12 é um despertar, não para o medo, mas para a consciência. O autor nos mostra que a vida é passageira, que o tempo não para, que as fases mudam e que cedo ou tarde todos nós enfrentaremos o limite da existência. Mas no meio dessa realidade existe um chamado cheio de graça. Lembre-se de Deus enquanto há tempo, não depois, não quando tudo passar, agora, porque viver sem Deus é viver desconectado do sentido. E então ele encerra com a conclusão de tudo: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Isso não é peso, é direção, é alinhar a vida com aquilo que é eterno, porque no final não será o quanto tivemos nem o quanto conquistamos, mas como vivemos diante de Deus, e isso muda tudo. Hoje, ao começar o seu dia, faça algo simples, mas profundo. Lembre-se de Deus, não como um hábito automático, mas como alguém real na sua vida. Traga a Deus para o seu hoje, para suas decisões, para seus pensamentos, para sua rotina, porque a vida passa, mas uma vida com Deus permanece. E talvez você não precise esperar mais um tempo para começar a viver com um propósito. O tempo é agora. Oremos. Senhor, neste início de dia nós reconhecemos o valor da vida que o Senhor nos deu. E também reconhecemos como o tempo passa rápido. Pai, nos ensina a viver com consciência, a não adiar o que é importante, a não viver distraídos. Coloca em nós um coração que se lembra de Ti, não apenas nos momentos difíceis, mas em todos os momentos. Que a nossa vida seja alinhada contigo, que nossas escolhas reflitam Tua vontade e que o nosso caminho tenha sentido eterno. Guarda-nos, ó Deus, conduz-nos, que não apenas vivamos, mas vivamos contigo. Amém. Se essa palavra falou com você hoje, se ela tocou o seu coração de forma profunda, eu te convido a continuar caminhando comigo. Outros livros, outras reflexões, outras jornadas ainda virão. Se você deseja seguir crescendo na palavra, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que edificam a sua vida. Que o seu dia seja vivido com propósito, que o seu coração esteja alinhado com Deus e que a sua vida tenha sentido eterno. Bom dia!